Curso Odontologia FUNORTE. Análise crítica de artigo. Professora, doutora Andréa Maria Eleutério de Barros Lima Martins, acadêmicas Letícia Siqueira dos Santos e Luiz Herculano de Pádua. O artigo apresentado é Fatores relacionados à autopercepção da necessidade de tratamento odontológico entre idosos, feito por Andréa Maria Eleutério de Barros Lima Martins, Sandy Maria Barreto e Isabela Almeida por Deus. Como citar este artigo nas normas da ABNT e de Vancouver. Qualis da revista. Revista de Saúde Pública, Qualis A2. Sumário. Resumo, introdução, metodologia, resultados, discussão, conclusão, referências e análise crítica. Resumo. O resumo aborda objetivo, métodos, resultados e conclusões. Objetivo: analisar fatores associados à autopercepção da necessidade de tratamento odontológico entre idosos. Métodos: foram pesquisados 5.326 indivíduos, incluídos em amostra dos idosos brasileiros do Inquérito Domiciliar de Saúde Bucal, realizado em 2002/2003 pelo Ministério da Saúde. A análise foi baseada no modelo de Gift, Adson e Drury, e foi utilizada a regressão de Poisson para análise de inquéritos com amostras complexas. Resultados: do total da amostra, 2.928 idosos relataram necessitar de tratamento odontológico. A autopercepção dessa necessidade foi menor entre aqueles com 70 anos ou mais, que não receberam informações sobre como evitar problemas bucais e que eram edentados. Foi maior entre aqueles que autoperceberam saúde bucal regular, ruim ou péssima, aparência como regular, ruim ou péssima, mastigação como regular, ruim ou péssima. Os que relataram dor nos dentes ou gengivas nos 6 meses anteriores ao inquérito e os que necessitavam de prótese em uma arcada ou em ambas. Conclusões: informação, condições de saúde bucal e questões subjetivas estiveram associadas à autopercepção da necessidade de tratamento odontológico. Os resultados reforçam a necessidade de capacitar os indivíduos para realizarem o autoexame bucal e identificar precocemente os sinais e sintomas não dolorosos das lesões da mucosa, da cárie e da doença periodontal. Introdução: a saúde bucal dos idosos brasileiros é crítica. Segundo a meta da OMS em 1997, 50% dos idosos deveriam apresentar pelo menos 20 dentes na boca. Entretanto, em 2003, apenas 10% alcançaram essa meta. Essa situação é causa e consequência do baixo uso de serviços odontológicos pelos idosos. Um componente importante do uso de serviços é a autopercepção da necessidade de tratamento. A autopercepção é influenciada pelo uso de serviços, sendo maior entre os que usaram os odontológicos. O uso influencia a percepção ou vice-versa. No Brasil, o uso de serviços odontológicos entre idosos é baixo, mas não se conhece em que medida este uso está associado à percepção da necessidade de serviços odontológicos. Foram identificados fatores objetivos e subjetivos associados à autopercepção da necessidade de tratamento, mas nenhum se ateve a um modelo teórico prévio. Os modelos observados foram o de Gift et al., em que as necessidades de tratamento são determinadas por características demográficas, de disponibilidade de recursos e de predisposição, e os modelos sociológicos de interação que conceituam necessidade a partir de 2 vertentes, as subjetivas e as objetivas. A discrepância entre a autopercepção da necessidade e as necessidades normativas, mesmo em situações em que o acesso aos serviços é garantido, instigou a identificação do que leva os indivíduos a perceberem a necessidade de tratamento. Sendo assim, objetivou-se analisar os fatores associados à autopercepção da necessidade de tratamento odontológico entre idosos. Métodos: foi utilizada a base de dados do Inquérito de Saúde Bucal do Brasil, SB Brasil, 2002/2003, realizado pelo Ministério da Saúde nos anos 2002/2003. Conduzido conforme proposta da OMS em 1997. O inquérito investigou entre idosos condições sociodemográficas, uso de serviços odontológicos, autopercepção da necessidade de tratamento odontológico, autopercepção da saúde bucal e autopercepção das condições de saúde bucal.
cárie, doença periodontal, necessidade de tratamento, uso e necessidade de prótese e alterações de tecidos moles. O inquérito foi conduzido entre 108.921 indivíduos, residentes em 250 municípios, com representatividades para o Brasil, as 5 macro-regiões brasileiras, 2 idades índices e 4 estratos etários. A técnica de amostragem foi probabilística por conglomerados em 3 estágios e os indivíduos foram selecionados por sorteio. 5.349 pessoas, entre 65 a 74 anos, foram examinadas. O planejamento amostral teve como propósito controlar o erro tipo 1 ou alfa. Exames e entrevistas foram realizados em domicílios sob iluminação natural, usando sonda periodontal, espelho bucal plano e espátulas de madeira. Exames conduzidos por cirurgiões dentistas treinados e calibrados. Foram estimadas concordância capa ou percentual, e os examinadores foram treinados até que os níveis de concordância alcançassem a classificação adequada. Aproximadamente 5% dos exames foram feitos em duplicata para mensurar a concordância entre examinador. O princípio da calibração foi respeitado para controlar o viés de aferição. O SB Brasil foi conduzido conforme os princípios éticos da Declaração de Helsinki, contidos na Resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 196 de 1996 e aprovado pelo CONEP. Maiores informações a respeito da metodologia estão disponíveis no relatório final do projeto SB Brasil. Foram respeitados os princípios éticos. Variável dependente, obtida por meio da seguinte pergunta da entrevista: considera que necessita de tratamento atualmente? Sim ou não? As variáveis independentes foram reunidas em 4 subgrupos: características demográficas, disponibilidade de recursos, predisposição e condição de saúde bucal. O grupo de comparação teve como propósito controlar o viés de confusão. As magnitudes das associações foram estimadas pela razão de prevalências, com nível de significância de 5% e intervalo de confiança 95%. As razões de prevalências foram obtidas pela regressão de Poisson, com estimação de variância robusta, e permaneceram no modelo final os fatores associados ao nível de P, menor ou igual a 0,05. Foi utilizado o programa Stata 9.0. A correção pelo efeito de desenho foi feita utilizando o comando sieve do Stata para a análise de dados oriundos de amostras complexas por conglomerados. A análise múltipla teve como propósito controlar o viés de confusão. Resultados: das 5.349 pessoas examinadas, 23 não responderam à pergunta sobre a autopercepção de necessidade de tratamento. A taxa de resposta foi de 99,6%. Dentre os 5.326 que responderam, 2.928 declararam necessitar de tratamento. A tabela 1 apresenta a distribuição dos participantes segundo as características investigadas, agrupadas segundo o modelo de Gift et al. Ou seja, segundo variáveis demográficas, de disponibilidade de recursos e predisposição. Variável demográfica. A maior parte dos idosos residia na macro-região brasileira Nordeste. Na zona urbana, possuía a idade de 65 a 69 anos, era do sexo feminino e não brancos. Variável disponibilidade de recursos. A maior parte dos participantes utilizava serviço odontológico privado e de convênios. Não possuía carro, tinha renda per capita de R$ 100 a R$ 200. Variável de predisposição. A maioria possuía escolaridade menor que 4 anos. Não recebeu informações sobre como evitar problemas de saúde bucal. Usou serviço odontológico há mais de 1 ano, e o motivo da consulta era por problemas bucais. A maioria também teve a autopercepção da saúde bucal, da aparência, da mastigação e da fala como ótima ou boa, e a autopercepção do relacionamento como não afetado, e não relataram dor de dente ou gengiva nos últimos 6 meses. Variável condições de saúde bucal. A maior parte dos entrevistados era edentado, com índice CPOD de 27 a 32. Usava prótese em uma arcada,
a condição periodontal era doente, não apresentavam alteração em tecido mole, não tinham necessidade de tratamento por cárie, não necessitavam de próteses. Os resultados da análise univariada, apresentados nas tabelas 2 e 3, mostram que a maioria das variáveis foram estatisticamente associadas à autopercepção da necessidade de tratamento odontológico. Não foram associados ao nível de P menor ou igual a 0,05, o local de residência, a escolaridade e ter recebido informações sobre como evitar os problemas bucais. Por exemplo, no caso do local da residência, o valor fixado 1 encontra-se no intervalo de confiança de 0,88 a 1,11, ou seja, a prevalência dos indivíduos que têm a autopercepção da necessidade de tratamento odontológico na zona urbana pode ser igual à prevalência dos indivíduos que têm a autopercepção da necessidade de tratamento na zona rural. Portanto, não é possível dizer que a autopercepção da necessidade de tratamento odontológico é maior na zona urbana do que na zona rural ou vice-versa. Diferente da análise da idade, em que o valor fixado 1 não está contido no intervalo de confiança, ou seja, P menor ou igual a 0,05. A análise multivariada sobre os fatores independentemente associados à autopercepção da necessidade de tratamento odontológico evidenciou menor prevalência da autopercepção entre os mais velhos, os que não receberam informações sobre como evitar problemas bucais e os que eram edentados. Maior prevalência de autopercepção da necessidade de tratamento entre os que percebiam sua saúde, sua aparência e sua mastigação como regular, ou ruim ou péssima. Os que relataram dor nos seus dentes ou gengivas nos últimos 6 meses e os que apresentaram necessidade de prótese em 1 ou 2 arcadas. Na variável demográfica, percebemos que os indivíduos mais velhos, com idades entre 70 e 74 anos, tiveram menor autopercepção da necessidade de tratamento. Percebe-se também que o valor fixo 1 não está contido no intervalo de confiança de 0,89 a 0,99, evidenciando que P é menor ou igual a 0,05. Aqueles que não receberam informações sobre como evitar os problemas bucais também tiveram menor frequência de autopercepção e valor fixo 1 não contido no intervalo de confiança, determinando P menor ou igual a 0,05. Em relação à variável de predisposição, a autopercepção da necessidade de tratamento foi maior entre aqueles que perceberam sua saúde bucal como regular, péssima ou ruim. A autopercepção da necessidade de tratamento também foi maior entre aqueles que perceberam sua aparência e mastigação como regular, péssima ou ruim. Aqueles que sentiram dor de dente ou gengiva nos últimos 6 meses também tiveram maior autopercepção da necessidade de tratamento. Em relação à variável de condições de saúde bucal, os edentados tiveram menor autopercepção do que os dentados. Já os idosos que julgaram necessitar de prótese, seja em 1 ou nas 2 arcadas, também tiveram maior percepção da necessidade de tratamento. Por fim, podemos perceber que a tabela 4 apresentou apenas os fatores em que o valor fixo não está contido no intervalo de confiança, ou seja, com P menor ou igual a 0,05. Discussão. Fatores objetivos e subjetivos estão associados à autopercepção da necessidade de tratamento odontológico entre idosos brasileiros. Entretanto, é complexa a quantificação de questões subjetivas de bem-estar funcional, social e psicológico, que compõem a abordagem multidimensional. A avaliação foi feita de forma dicotômica, o que dificulta o entendimento das relações entre problemas dentais e a autopercepção da necessidade de tratamento. E não foi possível estabelecer uma relação temporal entre as associações observadas, sendo este um estudo seccional. As características que influenciam a autopercepção da necessidade de tratamento odontológico em idosos foram demográficas, de predisposição e de condição de saúde bucal. A percepção da necessidade de tratamento foi menor entre aqueles que não obtiveram informações sobre como evitar problemas bucais, sugerindo que o acesso à educação em saúde pode influenciar a autopercepção da condição de saúde.
A associação entre a autopercepção da necessidade de tratamento e a renda não foi verificada. É possível que tal achado seja devido à pequena variabilidade da renda entre idosos no país e ao fato da grande maioria dentre eles possuir renda muito baixa. Normalmente, os indivíduos dão maior importância aos sintomas e aos impactos funcionais e psicossociais das doenças bucais do que aos sinais visíveis da doença. Nesse sentido, foi evidenciado que a percepção da necessidade de tratamento odontológico foi associada à pior percepção da condição de saúde bucal e da aparência. E a pior percepção da mastigação e a autopercepção também foi maior entre aqueles que sentiram dor nos 6 meses anteriores à pesquisa. Os idosos edentados apresentaram menor frequência de autopercepção da necessidade de tratamento odontológico, possivelmente refletindo certa acomodação à situação de edentado. Idosos que necessitavam de prótese apresentaram uma maior frequência consistente com a verificada entre aqueles com próteses quebradas. A ausência de associação com a presença de cárie ou da doença periodontal difere de outros estudos. Sugere-se que os idosos não reconhecem a cárie e a doença periodontal quando autoexaminam a própria boca e ou não fazem o autoexame bucal. E por último, se reconhecem, não percebem a necessidade de tratamento mediante a existência dessas doenças bucais. A falta de associação entre a autopercepção da necessidade de tratamento e a presença de alteração de tecido mole é particularmente preocupante, visto que o reconhecimento dessas alterações e a procura pelos serviços odontológicos são importantes para o diagnóstico precoce do câncer de boca. A autopercepção da necessidade de tratamento odontológico foi influenciada predominantemente pela autopercepção negativa da saúde bucal. E as associações com questões normativas foram menos evidentes. A falta da associação com a presença da cárie dentária, da doença periodontal e da alteração na mucosa e a associação positiva entre informações preventivas e a autopercepção da necessidade de tratamento odontológico sugerem que deva ser incentivada a educação em saúde, para melhorar o autoexame bucal e identificar precocemente sinais e sintomas não dolorosos das doenças bucais, assim como associá-los à necessidade de tratamento odontológico. Estas são as referências. Análise crítica. Resposta ao roteiro de análise crítica. Questão 1. Título do manuscrito. Fatores relacionados à autopercepção da necessidade de tratamento odontológico entre idosos. Questão 2. Propósito ou objetivo da pesquisa. O presente estudo teve por objetivo analisar os fatores associados à autopercepção da necessidade de tratamento odontológico entre idosos. Questão 3. Houve teste de hipótese? Sim. Trecho do artigo que justifica essa resposta. As magnitudes das associações entre variável dependente e os fatores de interesse foram estimadas pela razão de prevalências, com nível de significância de 5% e respectivos intervalos de confiança de 95%. Questão 4. Qual foi a hipótese nula? Não existe associação entre fatores demográficos, disponibilidade de recursos, predisposição e condição de saúde bucal e a autopercepção da necessidade de tratamento odontológico. Questão 5. Qual foi a hipótese alternativa? Existe associação entre fatores demográficos, disponibilidade de recursos, predisposição e condição de saúde bucal e a autopercepção da necessidade de tratamento odontológico. Trecho do artigo que justifica essa resposta. O presente estudo teve por objetivo analisar os fatores associados à autopercepção da necessidade de tratamento odontológico entre idosos. Questão 6. O pesquisador tomou a decisão correta ao rejeitar a hipótese nula? Sim. Trecho do artigo que justifica essa resposta. A análise mostrou que as características que influenciam a autopercepção da necessidade de tratamento odontológico em idosos foram as demográficas, de predisposição e de condição de saúde bucal. Questão 7. Há coerência entre o propósito, métodos e conclusão do estudo? Sim. Justificativa da resposta. Existe coerência, porque os princípios básicos da pesquisa científica foram respeitados. Questão 8. Foram consideradas questões éticas? Sim. Trecho do artigo que justifica essa resposta. O SB Brasil
foi conduzido conforme os princípios éticos da Declaração de Helsinki, contidos na Resolução do Conselho Nacional de Saúde número 196/95 e aprovado pelo CONEP. Questão 9. O delineamento deste estudo é observacional, porque foi utilizada a base de dados do Inquérito de Saúde Bucal do Brasil, anteriormente denominado Projeto SB 2000, e atualmente SB Brasil, realizado pelo Ministério da Saúde nos anos 2002/2003, ou seja, trata-se de um estudo de prevalência. Questão 10. Trata-se de um estudo transversal, uma vez que o projeto SB 2000 coletou os dados dos participantes apenas em um momento. Questão 11. Foi realizada uma análise comparativa, trecho do artigo que justifica essa resposta. Os idosos que perceberam necessitar de tratamento odontológico foram comparados aos demais em relação a cada variável de interesse nos grupos definidos pelo modelo. Questão 12. Não se aplica. Questão 13. Sim, houve planejamento amostral. Trecho do artigo que justifica essa resposta. A técnica de amostragem foi probabilística por conglomerados em 3 estágios, e os indivíduos foram selecionados por sorteio. Questão 14. Sim, houve parâmetros para o cálculo amostral e foram apresentados no projeto SB 2000 citado. Questão 15. Sim, os participantes foram definidos adequadamente. Trecho do artigo que justifica essa resposta. O inquérito foi conduzido entre 108.921 indivíduos, 85% do total da amostra prevista, residentes em 250 municípios, com representatividade garantida para o Brasil, para 5 macro-regiões brasileiras, para 2 idades índices e 4 estratos etários. Questão 16. Sim, houve grupo de comparação. Trecho do artigo que justifica essa resposta. A variável dependente estudada foi a autopercepção da necessidade de tratamento odontológico, obtida por meio da seguinte pergunta da entrevista. Considera que necessita de tratamento atualmente? Sim ou não? Questão 17. Sim, houve calibração. Trecho do artigo que justifica essa resposta. Os exames foram conduzidos por dentistas treinados e calibrados. Quando os resultados do teste capa ou da concordância percentual não eram satisfatórios, os examinadores deveriam receber novo treinamento, até que os níveis de concordância alcançassem essa classificação. Questão 18. Sim, houve resultado da calibração. Trecho que justifica essa resposta. Quando os resultados do teste capa ou da concordância percentual não eram satisfatórios, os examinadores deveriam receber novo treinamento até que os níveis de concordância alcançassem essa classificação. Aproximadamente 5% dos exames foram executados em duplicata com o objetivo de mensurar a concordância intra-examinador. Questão 19. Não se aplica. Não se faz randomização em estudos de prevalência. Questões 20, 21, 22 e 23 não se aplicam, uma vez que não se realiza cegamento em estudo de prevalência. Questão 24. Sim, houve controle de fator de confusão. Trecho do artigo que justifica essa resposta. A análise multivariada sobre os fatores independentemente associados à autopercepção da necessidade de tratamento odontológico. Questão 25. Não se aplica. Não se faz pareamento em estudos de prevalência. Questão 26. Não se aplica. O controle dos fatores de confusão foi feito por meio da análise múltipla. Questão 27. Sim, houve análise múltipla. Trecho do artigo que justifica essa resposta. Análise multivariada sobre os fatores independentemente associados à autopercepção da necessidade de tratamento odontológico. Questão 28. Sim, houve controle do erro aleatório. Trecho do artigo que justifica essa resposta. A técnica de amostragem foi probabilística por conglomerados em 3 estágios, e os indivíduos foram selecionados por sorteio. Questão 29. Controle do viés de seleção. Não se aplica. Questão 30. Sim, houve controle do viés de aferição. Trecho do artigo que justifica sua resposta. Os exames foram conduzidos por dentistas treinados e calibrados. Questão 31. Sim, houve controle do viés de confusão. Trecho do artigo que justifica essa resposta. A análise multivariada sobre os fatores independentemente associados à autopercepção da necessidade de tratamento odontológico.
Pela atenção, agradecemos!